na vida do meu ia se me livrar do Lineu. Então, Agostinho, nossos projetos são coincidência. Hoje, depois da sessão da tarde, o álbum da grande família. Boa tarde. Bombeiros, polícia e prefeitura fazem uma vistoria no centro de treinamentos do Flamengo para definir se o local deve ser interditado. Brumadinho, documentos indicam que a Vale sabia do risco de rompimento da barragem desde 2017. 165 pessoas morreram. E o governo federal decide liberar o saque do FGTS para todos os atingidos pela lama. Rio de Janeiro, a prefeitura suspende as aulas amanhã, do período da tarde, por causa do alerta de temporal. São Paulo, a polícia prende uma quadrilha que vendia drogas pelas redes sociais. O ministro Luiz Fux, do Supremo, suspende ações penais contra o presidente Jair Bolsonaro que tramitavam na corte. O futebol perde uma lenda. Morre Gordon Banks, um dos maiores goleiros da história. A despedida ao jornalista Ricardo Boechat. E o Museu Nacional mostra pela primeira vez parte do acervo que sobreviveu ao incêndio do ano passado. O Jornal Hoje está começando. Autoridades estão fazendo agora uma vistoria no centro de treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro, onde um incêndio provocou a morte de 10 garotos da base do clube na sexta-feira passada. Nós vamos, então, lá para a porta do CT do Flamengo, onde está Paulo Mário Martins. Essa vistoria já está durando mais de 3 horas, né, Paulo Mário? Boa tarde para você. Isso mesmo, Sandra. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A vistoria começou no fim da manhã e não pôde ser acompanhada pelos jornalistas. Estão aqui representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Prefeitura, do Corpo de Bombeiros e da Polícia. Eles estão checando aqui se há necessidade de uma interdição total do Ninho do Urubu. Enquanto essa vistoria acontecia, jogadores do Flamengo treinavam lá dentro para o jogo de quinta-feira contra o Fluminense. Essa é a terceira vez que eles treinam aqui desde a tragédia. E agora você vai ver que o Flamengo apresentou à Prefeitura do Rio 2 projetos do centro de treinamento, mas em nenhum deles constava a existência dos dormitórios. O Flamengo tem 2 plantas do Ninho do Urubu apresentadas à Prefeitura. Uma aprovada em 2011 e outra em 2018. Em nenhuma delas há previsão de alojamento para atletas no local onde houve o incêndio. Na planta aprovada pela Prefeitura em 2011, o Flamengo previa construir aqui um estacionamento, uma instalação que serviria de depósito e lavanderia e ao lado um prédio para a administração. No outro projeto aprovado pela Prefeitura no ano passado, a proposta era aumentar o estacionamento ocupando as áreas onde ficariam a lavanderia e a administração. Em nota, a Prefeitura disse que a licença obtida com esse projeto permitia apenas a construção e não a sua utilização. Ou seja, para a Prefeitura, o centro de treinamento ainda estava em construção, por isso não tinha o habite-se. O Ninho do Urubu também não tinha alvará de funcionamento. Ontem o clube disse que suspendeu o pernoite de qualquer pessoa no centro de treinamento. E o presidente afirmou que o clube vai assumir as responsabilidades e indenizar as famílias dos atletas. Falamos, vamos dizer assim, de todas a nossa disposição de junto às autoridades de caso haja algum tipo de pendência ainda para a manutenção da operação do centro de treinamento, que nós estaremos focados e trabalhando para poder corrigir isso no menor prazo possível e temos, vamos dizer assim, aquela expectativa positiva de que tudo isso será resolvido o mais rapidamente possível. Mas depois de tantos dias do incêndio, o presidente do Flamengo acha que ainda não é hora de responder a tantas dúvidas sobre o que aconteceu. A Prefeitura do Rio disse que a legislação do município só obriga os fiscais a ir até a obra em caso de denúncia ou para expedição de habite-se e que nenhuma dessas duas coisas aconteceu.
Hoje, a polícia deve ouvir o depoimento do gerente de patrimônio do Flamengo e também de funcionários que estavam aqui no momento do incêndio. A expectativa dos investigadores é que eles tragam mais detalhes sobre as condições das instalações do ninho do urubu. 2 sobreviventes do incêndio continuam hospitalizados. O Jonathan Cruz está na CTI do Hospital Pedro II, na zona oeste aqui do Rio. De acordo com o último boletim médico, ele está sem sedação, acordado e já apresenta melhoras na respiração e também nas lesões provocadas pelas queimaduras. O goleiro Francisco Diogo está na UTI do Hospital Vitória, também aqui na zona oeste. Ele, de acordo com o boletim médico, está respirando com a ajuda de um catéter. E a boa notícia, Sandra, é que, apesar disso, os médicos dizem que ele pode ir hoje já para o quarto. Sandra. Boa notícia, sim. Paulo Mário Martins, obrigada pelas suas informações. A gente muda agora de assunto. Eu falo que o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, determinou que os agentes da Força Nacional de Segurança e da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária fiquem em Boa Vista até abril e não mais até o fim de fevereiro, como previsto inicialmente. A prorrogação do reforço foi pedido pelo governo do estado. Roraima enfrenta uma crise migratória por causa dos refugiados da Venezuela e dificuldades para cuidar da segurança no maior presídio do estado, o de Monte Cristo. Em São Paulo, 9 pessoas foram presas numa operação contra o tráfico de drogas em 5 estados. A droga era vendida em comprimidos ou diluída em papel, coloridas e com vários formatos, como de caveira ou trevo da sorte, para conquistar principalmente os usuários mais jovens. Essas imagens mostram o teste das drogas apreendidas. Quando o reagente fica azul, o resultado é positivo. Uma chamou a atenção. Conhecida como Smile, é um alucinógeno potente que em pequenas quantidades provoca efeitos parecidos com o do LSD. Consumidas geralmente em festas, as drogas apreendidas pela polícia causam alucinações, ataques de pânico e paranoia, desidratação e convulsões e podem matar. A polícia descobriu um grupo com mais de 200 pessoas que usava as redes sociais para publicar anúncios de drogas. Policiais infiltrados identificaram quem eram os traficantes. No curso da investigação, um agente encoberto conseguiu adentrar nesse grupo e, com autorização judicial, comprou drogas de um dos investigados. E aí ficou muito clara a coordenação entre eles, porque quem nos encaminhou a droga foi um outro investigado. A partir desse momento, nós percebemos que eles não agiam ali como lobos solitários, né, isoladamente. Eles agiam de maneira conjunta e coordenada. 9 pessoas foram presas na operação da Polícia Federal. Eles são de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Sergipe. No Brasil, idosos que ganham até 2 salários mínimos têm direito à passagem de graça em ônibus interestadual. O problema é que esse direito não está sendo respeitado. Por lei, eles deveriam viajar de graça para outro estado. Mas vai lá no guichê para ver. O senhor conseguiu a passagem gratuitamente? Não. Eu falei para ela se tinha de idoso, né, que a gente pede. Ela falou que não. Nada de passagem? Nada de passagem, infelizmente. Idoso com 60 anos ou mais e com renda mensal de até 2 salários mínimos tem direito à passagem gratuita de ônibus de um estado para o outro. As empresas são obrigadas a reservar 2 vagas em ônibus convencional. A passagem pode ser solicitada a partir de 30 dias úteis antes da viagem. Se as vagas para idosos já tiverem sido preenchidas, a empresa deve vender a passagem pela metade do preço. Dona Tereza tem 73 anos e mora em São Paulo. Está na fila tentando uma passagem para Montes Claros, em Minas Gerais. A senhora já veio quantas vezes aqui? Olha, com essa vez, hoje é 3. A dona Divina precisa ir a Curitiba fazer um tratamento nos olhos. Como não consegue a passagem, o atendimento médico vai sendo adiado. E agora eles falaram que só daqui 3 meses. Eu acho como é que fala? Um absurdo, né? No ano passado, a Agência Nacional de Transportes Terrestres aplicou 3.854 multas nas empresas de ônibus que se recusaram a fornecer passagens gratuitas para idosos. Foram quase 4.000 multas, 64% a mais que em 2017. A empresa ela pode não fornecer o bilhete do idoso, o idoso tem o direito e ela não forneceu, e aí a empresa é autuada com isso. Qual é o valor da multa?
em torno de R$6.000. Os idosos têm direito ao atendimento preferencial, mas aqui eles enfrentam a mesma fila dos outros passageiros. Sabe o que é isso aqui? Constrangimento. Eles não respeitam o idoso. A fila do idoso é a pior fila que tem. No mês passado, o Procon encontrou na capital paulista 5 empresas de ônibus que não tinham filas preferenciais. Essas empresas vão ser multadas. E essa multa ela vai variar de R$700 até R$9 milhões, de acordo com o porte da empresa, a gravidade da infração e a reincidência também. Lembra da dona Tereza, que estava tentando uma passagem para Montes Claros? Afinal, a senhora conseguiu ou não conseguiu a passagem? Consegui. Oi? Não consegui. O que disseram para a senhora? Falou que não tem, só tem para o dia 28, se pagar metade. Isso é um absurdo, né? Olha, como a gente viu, o repórter Roberto Paiva mostrou os idosos na mesma fila que os outros passageiros. A Aviação Cometa disse que oferece atendimento preferencial em todos os seus pontos de venda e que na rodoviária do Tietê, em São Paulo, há um espaço específico no guichê central com sinalização apropriada. A Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros disse que orienta as empresas a cumprir rigorosamente as determinações da ANTT. Na verdade, elas não têm que ser orientadas, elas têm que cumprir, né? E que transportam de graça ou com desconto mais de 3.600.000 idosos em 2017. A associação disse ainda que as gratuidades representam 15% do faturamento bruto das empresas e que elas não recebem nenhum tipo de subsídio ou compensação tributária. Parentes, amigos, telespectadores, ouvintes se despedem do jornalista Ricardo Boechat, que tinha 66 anos. O corpo dele está sendo velado no Museu da Imagem e do Som, aqui em São Paulo. Ricardo Boechat e o piloto Ronaldo Quattrucci morreram ontem num acidente de helicóptero. A gente então conversa agora com Bruna Vieira, que está lá no MIS, acompanhando o velório. Bruna, boa tarde para você. Oi, Sandra. Boa tarde. O velório ele segue aberto para o público até daqui a pouco, até às 2h da tarde. O velório começou no fim da noite de ontem, num primeiro momento reservado aos familiares, aos parentes e aos amigos mais próximos do jornalista Ricardo Boechat. E logo depois, na madrugada e também na manhã, vieram para cá admiradores do trabalho dele, ouvintes e telespectadores. Na verdade, desde ontem, muita gente já passou por aqui, jornalistas, parentes, políticos, como o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, o governador de São Paulo, João Dória, e o ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional. Depois do velório, o corpo de Boechat vai ser cremado numa cerimônia reservada à família. Muitas coroas de flores foram enviadas para cá, muita gente também veio, o jornalista era bastante querido, se formou uma fila bem grande aqui, mas nesses últimos momentos, realmente... Das câmeras de segurança da administradora da rodovia Anhanguera, do acidente em que o jornalista Ricardo Boechat e o piloto Ronaldo Quattrucci morreram. A gente acompanha agora junto a imagem das câmeras de segurança da rodovia Anhanguera, mostra o helicóptero voando baixo em direção à alça do rodoanel que dá acesso à rodovia Anhanguera. A imagem mostra o momento em que o helicóptero cai. Vamos acompanhar a fumaça logo em seguida. De novo a imagem a gente acompanha agora. A polícia acredita que o helicóptero já estava com alguma pane, que o piloto Ronaldo Quattrucci estava buscando um lugar para pousar. Essas imagens recebidas há poucos minutos aqui no Jornal Hoje. Técnicos do Ministério da Economia devem apresentar hoje ao ministro Paulo Guedes a proposta final do texto sobre a reforma da Previdência. Então, a gente vai a Brasília falar com a Andréa Sadi, que tem as informações. Andréa, boa tarde. Oi, Sandra, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, acabou agora há pouco essa reunião entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, técnicos, e o secretário da Previdência, Rogério Marinho. Marinho apresentou os detalhes dessa proposta da reforma da Previdência ao ministro.
O Rogério Marinho disse que faz 50 dias que eles estão debruçados sobre os detalhes, os ajustes deste texto que, assim que fechado com o presidente Jair Bolsonaro, vai seguir aqui para a Câmara dos Deputados. Inclusive, eles passaram o final de semana inteiro discutindo este texto. Rogério Marinho não quis dar mais detalhes sobre o que de fato vai ser essa proposta da reforma. Disse que assim que o presidente Bolsonaro tiver alta, eles vão discutir esse texto com ele, ele vai bater o martelo final antes de encaminhar aqui para a Câmara dos Deputados. Ontem, o presidente Bolsonaro recebeu no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o governador de São Paulo, João Dória, e discutiu, entre outros assuntos, exatamente a reforma da Previdência. Disse estar otimista com a aprovação aqui no Congresso e, quando voltar, assim que ele tiver alta, vai conversar com os líderes partidários para pedir apoio para a aprovação desse texto que vai começar a ser discutido aqui na Câmara dos Deputados. Sandra. Ok, André. Então vamos saber do estado de saúde do presidente. Obrigada pelas suas informações. Aqui em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro segue internado no Hospital Albert Einstein. Então a gente fala agora com César Menezes, que está em frente ao hospital. Boa tarde, César. Boa tarde, Sandra. Há uma grande chance de o presidente Jair Bolsonaro ter alta do Hospital Israelita Albert Einstein ainda essa semana, já nos próximos dias. Ele está se recuperando bem, está há vários dias sem febre. Ontem uma tomografia mostrou que a pneumonia regrediu. Do ponto de vista de recuperação do intestino e também da cicatrização, ele está muito bem. Ele caminhou hoje, inclusive, sozinho, sem precisar do apoio da fisioterapeuta. Ele também aceitou bem, reagiu bem à reintrodução de alimentos sólidos na dieta. Almoçou e jantou ontem, dieta leve, mas sólida, e passou a noite bem. Hoje o café da manhã foi chá, torradas e frutas cozidas. E para o almoço, sopa, uma massa leve, novamente frutas cozidas. E a reação do organismo do presidente está sendo muito boa. Segundo a Secretaria de Comunicação, inclusive, o presidente está muito bem-humorado hoje. Certamente porque ele ouviu dos médicos que a maior expectativa é que ele tenha alta amanhã, quarta-feira, às 14h. Isso com um compromisso de retomar a rotina de trabalho, ainda com muito cuidado para evitar qualquer estresse, qualquer grande esforço, qualquer problema. Sandra. Ok, César Menezes, muito obrigada pelas suas informações. E o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu as 2 ações penais que tramitavam na corte contra o presidente Jair Bolsonaro. Na decisão, o ministro citou o dispositivo da Constituição que prevê que o presidente da República, no exercício do mandato, não pode ser processado por atos alheios à atuação na presidência. Bolsonaro se tornou réu em 2016 por apologia ao estupro e injúria. As 2 ações são decorrentes do episódio envolvendo a deputada federal Maria do Rosário, do PT. Em 2014, o presidente, que na época era deputado federal, afirmou que a deputada não merecia ser estuprada porque ele a considerava, abre aspas, muito feia. Fecha aspas. E porque ela, mais uma vez, abre aspas, não faz seu tipo, fecha aspas. As ações podem ser retomadas quando terminar o mandato. Vamos falar agora do tempo. Tem alerta para muita chuva em parte do sul, do centro-oeste e também do sudeste. Eliana Marques já está aqui com a gente. Conta pra gente em quais regiões é esse alerta. Boa tarde para você, Sandra. Boa tarde a todos. Olha, os temporais hoje são esperados em praticamente todo o estado de Santa Catarina e do Paraná, também no sul de Mato Grosso do Sul, de Minas, do Rio de Janeiro e em grande parte de São Paulo. Tem muita chuva prevista, principalmente passando por essas regiões aqui. Olha, Chapecó, Curitiba, Maringá, Ponta Porã, também pelas regiões de Cambuí, São Paulo e no litoral paulista pegando Santos. Uma frente fria fortíssima está chegando com sua massa de ar frio, né? Essa aqui em azul, empurrando a massa de ar quente lá para cima e aí formando as nuvens de tempestade. Então, ventos fortes, muita chuva, também raios, granizo e até mar agitado em todas essas regiões que eu falei, porque a frente fria avança justamente pelo mar. E é aí que tem risco de ressaca hoje entre Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul, e Cananéia, no litoral de São Paulo, ondas de até 2,5 metros. E amanhã, risco de ressaca de Cananéia até Arraial do Cabo, no
Rio de Janeiro, Sandra. Então vamos fazer mais um alerta, porque essa chuva forte deve chegar de novo ao Rio de Janeiro, é isso? Exatamente. Não como aquele dia na semana passada, mas deve chegar sim. Olha só, são esperados cerca de 130 milímetros de chuva na região metropolitana do Rio de Janeiro até sábado. E na Costa Verde, cerca de 150 milímetros, isso até sábado. Volume parecido com o registrado em um dia no temporal da semana passada. Em Angra dos Reis, hoje já pode ter chuva forte, mas é amanhã que deve ser o pior dia. E na cidade do Rio de Janeiro também. Hoje pancadas de chuva isoladas, mas que podem ser localmente fortes, e o pior dia de chuva também amanhã. Agora, atenção para esse aviso do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. O CEMADEM diz que há alto risco de alagamentos e deslizamentos entre a região metropolitana do Rio de Janeiro até aqui na Grande São Paulo. E não se descarta também transbordamento de rios. Na região metropolitana de Porto Alegre, as rajadas de vento que começaram ontem derrubaram muros. Hoje, por lá, região do Rio Grande do Sul, a chuva já perde força, Sandra. Pois é, uma coisa é alerta para desastre natural, outra coisa é falta de estrutura para conseguir aguentar, né, o que vem por aí. Como é que ficam as outras regiões? Olha, também pode ter chuva forte hoje ali no litoral do Maranhão. Agora, as únicas áreas sem previsão de chuva, só o dia todo, parte aqui de Roraima e essa área entre Sergipe e até o extremo norte do estado do Rio. Máximas até 36 graus na região norte, até 34 graus no nordeste, 34 também em Belo Horizonte, com pancadas de chuva que podem ser localmente fortes, inclusive lá na cidade de Brumadinho. 29 de máxima aqui em São Paulo. Amanhã os temporais se intensificam ainda mais no Rio de Janeiro e, olha, pegam grande parte do Brasil e aqui em São Paulo esfria amanhã, Sandra. Ok, muito obrigada, Eliana. Até amanhã. Bom, essa chuva prevista para o Rio, né, que a Eliana acabou de falar, fez a Prefeitura da cidade criar um gabinete de crise. Então, sobre isso, a gente conversa agora com a repórter Flávia Januzzi. Flávia, boa tarde para você. Quais medidas estão sendo tomadas para evitar, né, os problemas graves que nós vimos na semana passada? Oi, Sandra, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. Olha, uma das medidas é a suspensão das aulas da rede municipal no turno da tarde. Amanhã os alunos só terão aulas até o meio-dia. Há também mudanças no sistema de alerta de sirenes em áreas de risco. Antes elas eram acionadas a partir de 55 milímetros de chuva por hora. Agora elas começam a tocar a partir de 45 milímetros de chuva. Bom, se a chuva atingir esse limite, outra decisão da Prefeitura é interditar 3 vias importantes da cidade. A Avenida Niemeyer, que já está fechada desde o temporal da última quinta-feira, onde 2 pessoas que estavam no ônibus morreram soterradas. A outra via é a Grajaú-Jacarepaguá, que liga as zonas norte à zona oeste da cidade, e o Alto da Boa Vista, que fica na zona norte do Rio de Janeiro. Sandra. Flávia Januzzi, muito obrigada pelas suas informações. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a neve provocou o fechamento de estradas no noroeste do país. Os motoristas tiveram que redobrar a atenção nas rodovias que estavam abertas por causa do mau tempo e das pistas escorregadias. No estado de Washington, esse carro deslizou, bateu na mureta e ficou atravessado na pista. Centenas de voos tiveram que ser cancelados na costa oeste e 20 mil casas ficaram sem luz. A maioria das escolas fechou e as crianças foram para a rua brincar. Muitas aproveitaram para surfar na neve com pranchas e até com boias. Para evitar uma nova paralisação do governo nos Estados Unidos, republicanos e democratas concordaram com um orçamento de US$ 1 bilhão e 300 milhões para construir cercas e outras barreiras físicas na fronteira com o México. Então a gente vai lá para os Estados Unidos falar com Tiago Eltz, nosso correspondente em Nova York. Tiago, boa tarde para você. Não era bem isso que o presidente Donald Trump queria, né? Não, Sandra, não era exatamente isso. Boa tarde a você, boa tarde a todos aí no Brasil. É um acordo que autoriza um muro, que não é bem um muro, para tentar fazer com que os 2 partidos possam sair dizendo que ganharam.
O Trump quer 5 bilhões e 700 milhões de dólares para construir mais de 300 quilômetros de muro. Os negociadores dos dois partidos chegaram a uma proposta de liberar 1 bilhão e 300 milhões para construir barreiras físicas, como cercas e placas de metal, em 90 quilômetros de fronteira. E esse dinheiro seria destinado para projetos de barreiras que já existem desde antes da eleição do Trump. O acordo agora precisa ser aprovado na Câmara, de maioria democrata, e no Senado, que tem maioria republicana, para depois ser assinado pelo presidente, o que ninguém sabe ainda se vai acontecer. O presidente continua sua enorme campanha pelo muro. Ontem ele fez um comício em El Paso, cidade na fronteira com o México, e prometeu construir o muro de qualquer maneira. Se o acordo não passar, o orçamento não é aprovado e o governo pode ser parcialmente fechado de novo. No mês passado, cerca de 800 mil servidores ficaram sem receber por conta do impasse. O prazo para esse acordo de agora ser aprovado é sexta-feira. Sandra. Vamos acompanhar então, Thiago Eltz. Obrigada. Morreu hoje, aos 81 anos, Gordon Banks, um dos maiores goleiros da história do futebol mundial. Foi dele a famosa defesa do século que pegou uma cabeçada de Pelé na Copa de 1970. Na Inglaterra, Gordon Banks é um herói. Foi o goleiro da seleção campeã mundial em 1966, o único título de Copa do Mundo e que enche os ingleses de orgulho. 4 anos depois, Banks entrou de vez para a história. Na Copa de 70, defendeu uma cabeçada de Pelé, lance que ficou conhecido como a defesa do século. O Brasil ganhou aquela partida por 1-0, mas o feito do goleiro inglês nunca mais foi esquecido. Gordon Banks nasceu na cidade inglesa de Sheffield. Os clubes pelos quais mais atuou foram o Leicester, da primeira divisão do futebol inglês, e o Stoke City, da segunda divisão. Defendeu a seleção da Inglaterra entre 1963 e 72. Foi eleito 6 vezes goleiro do ano pela FIFA. A notícia da morte gerou muitas manifestações no mundo do esporte. Para David Beckham, ex-jogador da seleção inglesa, Banks foi o melhor goleiro que o país já teve. A FIFA escreveu que ele foi responsável por memórias incríveis em Copas do Mundo e era um cavalheiro. O ex-goleiro lutava contra um câncer nos rins nos últimos anos. A família divulgou um comunicado hoje pela manhã, dizendo que ele morreu tranquilamente durante a noite. A mensagem diz ainda que os familiares estão devastados, mas que são muitas as memórias felizes e que todos se sentem muito orgulhosos dele. Orgulho é uma boa palavra para definir o sentimento dos ingleses por Gordon Banks. E agora há pouco, Pelé se manifestou pelas redes sociais sobre a morte de Gordon Banks. Ele escreveu: "Descanse em paz, meu amigo. Sim, você era um goleiro com mágica, mas você era também muito mais. Você era um grande ser humano." Na França, está chegando ao fim a temporada de liquidação. Lá, o governo regulamenta e fiscaliza as lojas que devem ter descontos 2 vezes ao ano, no inverno e no verão. Está na lei, liquidação não pode enganar o consumidor, não. Se o povo invade a loja de departamentos, é porque aqui na França, quando a liquidação começa, não tem enganação. Se está escrito 70% de desconto, é 70%. Por lei, tudo que está sendo vendido na promoção tinha que estar à venda com outro preço, pelo menos 30 dias antes. As lojas não podem, portanto, fazer um estoque de última hora para fingir que estão liquidando. Não é permitido também aumentar o preço artificialmente um pouco antes, para depois falsificar o desconto. E se os comerciantes tentarem qualquer truque, eles pagam uma multa que pode chegar a 75 mil euros, quase 320 mil reais. Pela lei, o produto que está em liquidação tem que ter uma etiqueta especial e ficar bem separado dos outros, para que ninguém se confunda. E as trocas têm que ser feitas exatamente da mesma maneira, com ou sem desconto. Aqui só podem ser chamadas de liquidação, só, como a gente está vendo aqui, as ofertas que forem feitas exatamente nas datas marcadas pelo governo da França. Uma agora no inverno e outra daqui a 6 meses no verão. E quando isso acontece, até uma pessoa como eu, que não anda por aí comprando pelas ruas, acaba tentado a entrar nas lojas.
E como essa tentação contagia franceses e turistas, o comércio aqui espera agora recuperar pelo menos um pouco do prejuízo que teve com mais de 2 meses de protestos violentos que acompanharam as manifestações dos coletes amarelos. É o que diz Pierre Pellary, diretor da famosa loja de departamento Printemps. Essa mulher disse que nada, nem as manifestações, mudaram sua vontade de aproveitar as promoções. Mas a perda do poder aquisitivo, justamente o que os coletes amarelos reclamam, afeta muita gente. E a Agência Francesa de Estatística diz que a chamada confiança do consumidor chegou ao menor nível desde 2014. Isso só não interfere na fúria dos consumidores turistas. E para quem, por acaso, tem viagem marcada aqui para Paris, ainda dá tempo. A loucura vai até meados de fevereiro. Está escrito na lei. Está acabando. O movimento dos coletes amarelos é uma onda de protestos que começou na França em outubro do ano passado. A primeira manifestação foi contra o aumento no preço dos combustíveis, mas depois outras reivindicações foram incorporadas ao movimento, entre elas aumento salarial e redução de impostos. Ainda hoje, o Museu Nacional mostra pela primeira vez parte do acervo que sobreviveu ao incêndio do ano passado. E a seguir, documentos indicam que a Vale sabia do risco de rompimento da barragem desde 2017. A gente volta já. Quinzinho Ferreira Lima é um dos donos da Pop TV. Ele é noivo de Larissa, mas tem um caso com Nicole. No dia da festa, ela pode até posar de noivinha do seu lado. Mas você vai pra casa comigo. Não, mas peraí. Quinzinho, se vira! Aí, cara, a Pop TV vai entrar no ar e o Quinzinho sumiu, brother. Pô, tu viu ele? Eu não vi. Hoje... Eu vi você roubando. Eu roubando? Roubando a cena lá no palco. Como é que é o nome da criminosa? Verão 90. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Amendoim é agro. Natural do continente americano, o amendoim conquistou o mundo todo. Ele é da família do feijão, da ervilha e da soja. A produção evoluiu com o tempo. Com novas tecnologias no campo e sistemas modernos de secagem e seleção, a safra brasileira triplicou nos últimos 15 anos. Hoje, a receita das fazendas chega a 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano. Rico em proteína, ferro e vitaminas, o amendoim está no aperitivo, no pé de moleque, na paçoca, no bolo, tá no óleo para cozinhar, nos suplementos alimentares, tá na vida do brasileiro. Amendoim é agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. Apoio Ford. Agro é orgulho. Agro é Ranger. E Bradesco. Fale com a Bia, a inteligência artificial. Tem coisa que a gente come que não cai bem, né? É, tipo melancia. Pepino, azeitona. Estomazil com triplo poder antiácido. Alívio imediato contra azia, queimação e má digestão. O estômago sentiu? Estomazil! Copa Libertadores. Depois de perder no jogo de ida, amanhã é dia do tricolor paulista sair do sufoco. São Paulo e Tajeres da Argentina, depois de o 7º guardião. 165 pessoas morreram e 155 ainda estão desaparecidas em Brumadinho. Documentos do Ministério Público indicam que a Vale sabia desde 2017 que a barragem estava em uma zona de atenção e que tinha risco de se romper. Dona Josefa não se conforma com o que aconteceu na comunidade do Córrego do Feijão. Parte da vila foi atingida pela lama e a vida dos moradores não é mais a mesma. As crianças podiam brincar na rua tranquilo, era tudo amigo. Aqui todo mundo é amigo, todo mundo se conhece, sabe? Agora não, agora tá essa tristeza, todo mundo chorando. Para ajudar as famílias de Brumadinho, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, em Minas, fez uma cartilha com os direitos para quem foi vítima do rompimento da barragem da Vale. Já há ações propostas por vários órgãos, como por exemplo a Advocacia Geral do Estado, a Defensoria Pública, o Ministério Público. As ações individuais não precisam das pessoas se preocuparem neste momento. Podem esperar a poeira abaixar, para no momento certo procurar um profissional, um advogado de sua confiança e buscar essa reparação na justiça.
Hoje é o 19º dia de buscas por vítimas. Os bombeiros trabalham com máquinas pesadas à procura de corpos. Esse rejeito ele é retirado, levado para um outro local, lá dentro da própria mina. Esse rejeito é espalhado, a gente utiliza os cães farejadores, faz uma filtragem desse rejeito para ter certeza de que não existe nenhum corpo lá, nenhum segmento de corpo, para aí depois sim voltar novamente. Uma força-tarefa investiga as causas do rompimento da barragem da Vale. O Ministério Público de Minas Gerais disse que no dia 31 de janeiro de 2019, após o rompimento da barragem de Brumadinho, pediu à mineradora informações sobre gestão de risco das estruturas dentro da chamada zona de atenção e que a empresa apresentou documentos de outubro de 2018 em que a Vale tinha ciência que entre 57 barragens de sua responsabilidade, 10 estavam nesta zona de atenção. Entre elas, a barragem 1 do complexo do Córrego do Feijão, que se rompeu. Outros documentos analisados pela promotoria mostram que em 2017 a barragem 1 já aparecia nesta zona de atenção. Em nota, a Vale disse que não existe em nenhum relatório, laudo ou estudo conhecido qualquer menção a risco de colapso iminente da barragem 1 da mina do Córrego do Feijão em Brumadinho, que a barragem possuía todos os certificados de estabilidade e segurança nacionais e internacionais e que estava dentro do limite de risco. O Ministério de Minas e Energia começou hoje uma investigação sobre a segurança de barragens. A Agência Nacional de Mineração vai ter que fazer um acompanhamento com relatórios mensais sobre a estabilidade das estruturas dos reservatórios. Para isso, as mineradoras com barragens do tipo A montante estão sendo obrigadas desde ontem a fazer inspeções diárias. A empresa que não cumprir pode ser multada e a barragem interditada. Então a gente vai conversar agora com o repórter Ricardo Soares, que está acompanhando tudo isso. Ricardo, conta pra gente sobre esse relatório do Ministério Público sobre Brumadinho. Quais são as informações? Pois não, Sandra. Essas informações constam de uma ação civil pública proposta pela Promotoria de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais contra a Vale. O MP pede à Justiça que obrigue a mineradora a tomar medidas urgentes para reduzir o risco de acidentes e apresenta, neste pedido, relatórios fornecidos pela própria empresa. O MP aponta que a mineradora é responsável por pelo menos 8 barragens que, segundo seus próprios critérios de análise de riscos, estariam em severo risco de rompimento atualmente. Diz o Ministério Público que todas elas são próximas a núcleos urbanos, havendo pessoas residentes ou transitando na zona de autossalvamento, ou seja, abaixo da barragem e a uma distância que corresponde a um tempo de chegada da onda de inundação igual a 30 minutos ou 10 quilômetros. O MP argumenta que na zona de autossalvamento não há tempo suficiente para uma intervenção das autoridades competentes em situações de emergência, de forma que as pessoas têm que se salvar sozinhas em caso de tragédia, sendo que os avisos de alerta são de responsabilidade do empreendedor, ou seja, da Vale. O MP diz ainda que tem como objetivo inibir a flagrante situação de ilicitude levada a cabo pela mineradora, de forma a prevenir a ocorrência de novas catástrofes ambientais em Minas Gerais. Sobre esse relatório, a Vale disse em nota ontem que, em caso de identificar qualquer cenário de risco, seja ele iminente ou não, os profissionais têm o dever de agir dentro dos procedimentos previstos no Plano de Ação de Emergência de Barragens de Mineração. A Vale informou que das 8 barragens citadas, 3 são a montante, um método considerado inseguro por especialistas e que elas já não estão funcionando mais. Segundo a empresa, as outras 4 barragens não são usadas para disposição de rejeitos. Sandra. Ok, Ricardo Soares, lembrando que o método de barragem lá de Brumadinho também era esse, a montante. Muito obrigada. O governo decidiu liberar o FGTS para as vítimas do desastre de Brumadinho e decidiu também que vai mudar a justificativa para permitir o saque. Em vez de desastre natural, o motivo será desastre ambiental e industrial. A reunião do Conselho Ministerial no Palácio do Planalto só terminou à noite. Mesmo com a Casa Civil e o Ministério do Desenvolvimento Regional contra, prevaleceu o entendimento que o saque do FGTS, em caso de desastre, é um direito do trabalhador e será liberado para as vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho que quiserem. Mas, para isso, a legislação vai mudar.
A Advocacia Geral da União deve apresentar ainda hoje à Casa Civil a proposta de medida provisória que altera a lei do FGTS, permitindo que o saque seja possível, mas com a justificativa que considera correta: desastre ambiental e industrial. O decreto do governo Dilma Rousseff, que classificou o rompimento de barragem como um desastre natural, será revogado. A AGU também acompanha as negociações em torno do pagamento das indenizações para as vítimas do desastre. De acordo com o ministro André Mendonça, a mineradora pediu uma semana para dar uma resposta sobre uma primeira minuta que trata do compromisso de pagamentos. Nós precisamos ter uma postura concreta que vá ao encontro da reparação dos danos causados. Se nós não tivermos uma postura voluntária, nós teremos que ir para a via judicial, que nós não acreditamos que seja o melhor para as pessoas que estão lá aguardando essa reparação. A Vale iniciou o cadastramento para doar às famílias de vítimas R$100 mil por pessoa desaparecida ou morta. A empresa afirma que a doação não tem nenhum vínculo com as indenizações. Por causa da decretação do estado de calamidade, a Previdência decidiu antecipar o pagamento do benefício de prestação continuada para os moradores de Brumadinho, atingidos ou não diretamente pelo desastre e que estão inscritos no BPC. Um salário mínimo vai estar disponível para todos no dia 22 de fevereiro. A antecipação do BPC foi publicada hoje no Diário Oficial. O DO também trouxe a portaria da Agência Nacional de Mineração, que determina a abertura de um processo administrativo para apurar como estão sendo feitos o controle e a fiscalização da segurança das barragens, como a de Brumadinho. Estudantes venezuelanos participam de uma grande manifestação em várias cidades. Eles querem pressionar o presidente Nicolás Maduro a permitir a entrada da ajuda humanitária na Venezuela. A população sofre com a escassez de comida e de remédios. Milhares de pessoas estão reunidas no centro de Caracas. A marcha também é para homenagear os jovens que morreram nas últimas manifestações contra Maduro. 40 mortes foram confirmadas pela ONU nos protestos de janeiro. O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, confirmou que vai participar da manifestação. Ele quer abrir rotas alternativas para a entrada de suprimentos vindos do exterior. O exército venezuelano segue a determinação de Maduro e está bloqueando a entrada da ajuda. A seguir, o Museu Nacional mostra pela primeira vez parte do acervo que resistiu ao incêndio do ano passado. A gente mostra já. Você agora é princesa, Suzana. Princesa vai casar com o príncipe e não com o jesuíno. Pois eu desisti de tudo pra casar com o jesuíno. Sabe por quê, Timóteo? Porque é ele que eu amo. É ele. E nem você, nem ninguém vai separar nós dois. Isso é o que a gente vai ver. Eu não sou homem de desistir. O que eu quero eu tenho, mesmo que tenha que tomar força. Eu vou acabar com o casamento de vocês. Acabar. Eu só me caso com a Suzana se estiver morto. Pois é exatamente como quero te ver. Debaixo da terra. Timóteo, o maior rival de Jesuíno, acabou se tornando o coronel mais temido da cidade. A gente tem que tomar atitude. Vocês não concordam? Só que uma pessoa sozinha não tem como lutar contra o poder do coronel. Nós temos que estar unidos. Quem concordar comigo, levante a mão. Eu não disse que o povo não aguenta mais os irmãos de Timóteo? Ele vai ter que parar, Kikiki. Nem que seja na marra, mas vai ter que parar. Hoje, depois do álbum da Grande Família, Cordel Encantado. Em Piraquara, no Paraná, o projeto Dicaion é um dos beneficiados pelo Criança Esperança. A gente se reunia na sala da casa dela mesmo e ali a gente ensaiava música, cantava. Então, né, o período que a gente não estava na escola, a gente ia para casa dela e ali ela ensinava a gente a música. Eu sei, como eu tive a oportunidade, milhares de crianças vão ter a mesma oportunidade de ter um caminho, de seguir um caminho correto. A gente tive a vontade de tirar as crianças das ruas, dar a elas essa oportunidade de estar cantando e se apresentando, principalmente sendo aplaudido. E para Piraquara foi muito bom, porque como nós estamos num lugar assim onde a gente presencia muita violência, foi um atrativo assim para que as famílias pudessem vir assistir o coral se apresentando. Criança Esperança, a sua esperança não está sozinha. Apoio Cappuccino Três Corações, o sabor que apaixona.
Mark Ruffalo alugou um apartamento, mas parece que o fantasma da antiga moradora ainda está vagando por lá. Vá para a luz, Elizabeth! Não tem luz nenhuma! E se fosse verdade? Com Reese Witherspoon. Eu só quero que saia da minha casa. Sai você! Daqui a pouco, na Sessão da Tarde. A direção do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, mostrou hoje o que resistiu ao grande incêndio de setembro do ano passado. Além das obras, muitas instalações do palácio foram destruídas pelo fogo. É a primeira vez que é permitida a entrada no museu em meio aos escombros. E a última, antes da reforma avançar. A visita vai começar justamente pelo hall principal. Como a estrutura ainda está sendo estabilizada, é preciso usar equipamentos de proteção, como o capacete. Ali na frente, a gente vê aquelas estruturas de concreto que vão servir como base para um telhado provisório que o museu vai receber. Os operários escoraram as paredes do palácio e permitiram que os arqueólogos do museu entrassem com segurança. Toda a estrutura está apoiada para evitar desabamento. O Museu Nacional, com 200 anos de história, pegou fogo no dia 2 de setembro. Logo em seguida, pesquisadores, historiadores e arqueólogos se juntaram no trabalho de resgate de peças raras. Muitos itens importantes, como o crânio de Luzia, o fóssil mais antigo das Américas, e o meteorito Bendegó, resistiram ao fogo. O Bendegó é um meteorito, com a base principal dele é ferro, ele viajou pelo espaço a temperaturas muito mais altas do que qualquer incêndio pode alcançar. Então, ele não sofreu nada. Mais de 5 meses depois do incêndio, o que a gente vê de perto ainda entristece e impressiona. Nessa área funcionava uma das secretarias. Veja o que o calor do fogo fez com as vigas de aço que sustentavam as lajes. Elas derreteram. Nessa área ainda há muito que ser feito. Recursos internacionais e do governo brasileiro ajudam nesse trabalho. Em algumas salas, pesquisadores trabalham catalogando as peças encontradas nas cinzas, resultado de um serviço cuidadoso. Os técnicos do museu vão peneirando os escombros à procura de partes do acervo perdido. E eles descobrem relíquias. Muito em breve, até para fazer jus a essa equipe, desse trabalho fundamental que eles estão fazendo, fundamental para todos nós, para o nosso país, nós vamos fazer uma exposição com o material resgatado. Muito em breve vocês saberão disso. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma boa tarde. Amanhã a gente se vê.